Olá, amigos do Fraternidade, muita paz para todos. Temos hoje aqui o comentário de uma página do livro Sol nas Almas, o capítulo 11, que tem como título Nascer, Viver e Morrer Bem. Uma página muito interessante e muito importante para a nossa meditação. Porque na abertura da página está assim escrito: fora da caridade não há salvação. Será simplesmente uma fachada histórica da codificação kardeciana? É uma indagação importante e que nos leva a meditar a respeito deste lema. Seria apenas mais uma contribuição, afinal de contas, a história já nos mostra diversas fórmulas da salvação. O homem, ao longo dos milênios, vem desenvolvendo esse conceito de salvação, o que é necessário para a salvação. Então, a gente observa nos primeiros tempos do cristianismo, e estamos falando aí da época de Paulo, contemporâneo de Jesus, a ideia que se tinha, a fórmula da salvação que se expressava era: ele veio e salvou a todos. Então, o Cristo, a simples presença do Cristo na Terra, essa foi a ideia que se formou, que se constituiu para muitos como uma declaração de verdade. A simples presença do Cristo, apenas pelo fato de ele ter se encarnado, tomado um corpo físico e ter vindo à Terra, só isso já é o suficiente para que a salvação se estabelecesse. Paulo de Tarso faz diversas orientações nas suas cartas para que nós prestemos muito bem a atenção para essa ideia que se fixou na época. A vinda do Cristo já foi o suficiente para salvar a humanidade. Essa ideia se fixou de maneira muito forte e persiste ainda até hoje em alguns grupos, em algumas respeitáveis vertentes do cristianismo, que declaram que a vinda dele já proporcionou a salvação da humanidade. Mas, ora, com o passar do tempo, os homens foram percebendo que havia necessidade de outras ideias, outras fórmulas da salvação.
para que o ensino pudesse melhor encaixar na concepção das pessoas. Então, junto com a ideia da vinda do Cristo, também brotou, por exemplo, a ideia do batismo, a necessidade, isso no século III, a necessidade de se batizar as crianças para livrá-las do pecado original. Ou seja, aí está mais ou menos concebida a ideia de que não bastou tão simplesmente a vinda do Cristo. É preciso o batismo, é preciso que os pais, os responsáveis, levem as crianças e tal para receberem o batismo e se livrarem daquele pecado que cometido por Adão e Eva e que contaminou a humanidade inteira. É um pensamento 3 séculos após o Cristo e jamais ensinado pelo Cristo, mas se constituiu como uma fórmula, precisamos entender assim, uma fórmula de ensino ao povo. Pois bem, logo depois do batismo, com a complexidade dos debates, das discussões sobre fórmula de salvação, alguns seguidores de Santo Agostinho adotaram a ideia que colocam como ele apresentou a ideia da predestinação. Não, Deus predestina quem é que vai ser salvo e quem é que vai ser perdido. Então, não adianta o batismo, a vinda também, não. É Deus que antes de criar a alma já decide. Precisamos ressaltar que não consta assim do ensino de Santo Agostinho, mas o entendimento do ensino dele que levou a isso. Hoje a gente encontra uma pequena vertente do respeitável movimento evangélico que defende esse pensamento. Deus predestina, o homem apenas vem para cumprir aquilo que já está devidamente predestinado. Lá pelo século VII, um bispo de Roma, chamado Gregório, o primeiro Gregório, Gregório I o Grande, houve vários Gregórios, inclusive um no livro Libertação, que é o Gregório VII. Pois bem, o Gregório I disse que o que salvou a humanidade foi o sangue que o Cristo derramou. Ou seja, não foi exatamente a vinda dele, mas o sacrifício dele em morrer pela humanidade. Era uma época em que surgiu a necessidade de se apresentar aí o sacrifício que o Cristo fez em prol da humanidade e, portanto, Gregório I, ele desenvolveu esse pensamento. Mais tarde, na entrada do período mais forte, vamos dizer assim, da Idade Média, século XIII, o Papa Inocêncio III, ele declara que fora da igreja não há salvação.
estabelecendo aí que não bastou a vinda do Cristo, não bastou o batismo, não bastou a predestinação, não apenas o sangue derramado, mas é preciso que a pessoa frequente a igreja, vá à igreja e siga. É um esforço para atrair. Nós temos que entender. Desculpem. Nós temos que entender com o pensamento da época, um esforço para atrair os fiéis, para fazer com que os fiéis fossem à igreja, né, participassem da vida da igreja e tal, e ouvissem os ensinamentos lá e tal. Então, Inocêncio III lança essa ideia da chamada fora da igreja não há salvação. Tem que participar. Se não vier à missa, por exemplo, é pecado capital. Ou seja, vai para o inferno quando acontecer a morte do corpo. Pois bem, século XVI, um homem chamado Martim Lutero, que protesta contra alguns procedimentos, não da igreja, mas do Papa. Ele se revolta, protesta, e aí se forma um novo movimento, no início chamado de protestante, que hoje, por melhor adequação, é chamado de movimento evangélico. Muito bem. E que diz que é a fé. A fé é que salva. E no século XIX, Allan Kardec vem com a contribuição, fora da caridade não há salvação. Os irmãos entenderam a indagação no início aqui? Será essa, fora da caridade não há salvação, será simplesmente uma fachada histórica da codificação kardeciana? Não. Há aí uma profundidade. E a gente sugere aos companheiros que leiam atentamente o texto do capítulo 11, meditem sobre ele. Aqui, nesse breve tempo, nós vamos retirar algumas informações que aqui constam para estimular aí a esse estudo, a essa meditação que todos nós devemos fazer. Caridade inicia. Não consiste apenas e tão simplesmente em alimentar o corpo. Já de início, ele começa a dizer que a fórmula da salvação apresentada pela doutrina espírita, a contribuição da doutrina espírita, depois de tantas contribuições aí pelos séculos afora, vimos algumas, né, as mais importantes, né, alerta que caridade não é apenas e tão somente nutrir o corpo. Não é apenas respeitamos imensamente os companheiros que desenvolvem o trabalho de assistência corporal, de distribuição de cestas, de alimentos necessários, sim, sim, é preciso alimentar o corpo, sim. Mas ele diz, não consiste exclusivamente. É preciso que estendamos o nosso olhar
para outros meios de se realizar a caridade. E aí vem uma série de informações fabulosas, porque ele diz assim: a caridade não é apenas a distribuição do alimento, mas também para que o distribuidor do alimento. Estão percebendo que é via de duas mãos? Ao mesmo tempo que você ajuda lá, você se ajuda. É para que também nós, que realizamos esse trabalho da caridade, também despertemos em nós. Desperta e aprimore em nós as qualidades inatas do trabalhador. E é muito bonito a gente ver, por exemplo, os companheiros que fazem a campanha do quilo, que saem cedinho. Há irmãos que 5 horas da manhã estão no Ceasa, comprando lá os legumes, as verduras, leva para o centro, prepara uma sopa deliciosa para distribuir, para que aprimore. Então a gente perceba que não é um superior ajudando o inferior. Não. É via de duas mãos, conforme dissemos. Um auxilia o outro à questão do alimento que se faz episodicamente, transitoriamente, impossível da pessoa obter e precisa, portanto, do apoio. Embora os governos já realizem um trabalho que é uma contribuição de todos os brasileiros, do imposto de todos os brasileiros. Mas é muito bonito a gente perceber que quando a gente doa o alimento, não é o superior se dirigindo a um inferior, mas dois irmãos, um auxiliando o outro. Um auxiliando ao corpo físico, a nutrir o corpo físico do outro, mas, ao mesmo tempo, ele que está distribuindo também aprender a despertar em si as boas qualidades. Não adianta você distribuir o alimento com cara enfesada, aborrecido de fazer a caridade, chateado porque teve que acordar 4 horas da manhã. Tá, então, é melhor não fazer. Não faça. Diminua e faça com alegria, para que desperte em nós também. Então, é uma página que começa a trazer umas lembranças importantíssimas para todos nós. E diz também aqui, não é para caridade, não é apenas o lema, não é apenas para que nós espíritas passemos a cobrar ou a induzir o ateu ou o indiferente a cultivar a caridade. Você tem que ir, você é obrigado a ir. Não é o método do Cristo esse. O Cristo convida e espera que todo mundo vá de boa vontade, vá com alegria. Estão vendo a importância desse texto aqui, que nós estamos assim, pulando algumas informações e que todas elas valem a pena a leitura. Então, com relação ao ateu, então larga o ateu para lá, larga o indiferente para lá. Não. Coopere com ele, assim diz o texto. Coopere com ele a desenvolver esse raciocínio, esse sentimento,
para que ele desperte para a responsabilidade da vida. A missão do Espiritismo não é condenar o erro. Nós não estamos aqui para botar o dedo na cara de ninguém. Nós estamos aqui para cada um querer se melhorar. É o esforço de cada um. Por isso que Allan Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, se estou bem lembrado, item 4 ou 5, em que ele diz lá, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações. É cada um voltado para si. Então não é dedo na cara, não é cobrança de ninguém. É cobrança da gente, com a gente mesmo. Mas o texto ainda diz o seguinte, para aqueles que fazem a distribuição de cestas, há um alerta grande. Cestas básicas do alimento, não é atender a tudo. Ou seja, não é fazer com que amolente a vontade da pessoa e ela fique dentro da moradia dela, do barraco, da casa onde ela mora, aguardando o dia que a comida vai chegar, que a cesta básica vai chegar. Eu conheci aí em Brasília, onde a Fraternidade está. Nos idos dos anos 70, lá na Ceilândia, que na época não era um bairro de classe média como é hoje, mas era um local onde havia uma pobreza extrema. Então, na visita em das casas, lá onde moravam os atendidos, eu ingressei num trabalho da assistência social e fomos lá, a senhora, ela recebia tantas cestas básicas que ela tinha um mercadinho dentro de casa. Ela não conseguia consumir tudo, ela vendia. Então, ela parou de trabalhar, ela ficava em casa. Não é atender tudo, é observar o que pode atender. Então ele diz, o texto diz, ensinar é a gente aprender a amar com equilíbrio e proveito, para que o irmão aproveite a encarnação e consiga superar as suas dificuldades com os seus próprios pés e o auxílio daqueles que estão interessados no seu caso. Não é suprir tudo para que amolente a vontade. É auxiliar, o texto diz bem, auxiliando na remoção de obstáculos dele para que o auxiliado se faça útil. Eu vou ler um texto aqui. Caridade é socorrer o próximo, sem esquecer de lhe valorizar as faculdades positivas, para que o próximo preencha as finalidades a que se encontra destinado pelos objetivos da vida. É fazer com que ele possa trabalhar a si mesmo. Se você entregar tudo na mão dele, aí você está colaborando com o estacionamento daquele espírito. Ou seja, imaginando que está fazendo a caridade, você, na verdade, está contribuindo para que aquele espírito, naquela encarnação, fique estacionário. Eu me lembro de uma passagem em que estava o Divaldo Pereira Franco e uma pessoa mostrando a obra assistencial
e que cuidava apenas de distribuir o alimento, mas sem essa preocupação de olhar a real necessidade do espírito, apenas alimentar o corpo. Então a pessoa trouxe uma criança e apresentou para o Divaldo. Olha, Divaldo, nós atendemos a avó dela, nós atendemos a mãe dela. E o Divaldo disse, olha, então, por favor, ajude realmente a criança. Ou seja, observe o que ela efetivamente precisa. Não é só encher a casa de alimento. O trabalho da caridade maior é a gente desenvolver no outro o sentimento, a realidade de que ele é filho de Deus, passando por uma dificuldade, seja material, seja emocional, seja financeira, seja afetiva, física, seja o que for. Mas é um filho de Deus e que não está desamparado por Deus. Eu acho muito estranho, às vezes, eu ouço pessoas dizerem, coitado, ele é um excluído. Não tem excluído. Está todo mundo incluído dentro da necessidade que precisa vivenciar e que cabe a nós suavizar, amenizar, mas não fazer por ele, para que ele possa desenvolver em si mesmo o sentimento nobre de mais-valia. Eu posso suprir a minha existência. Eu sou capaz de trabalhar e prover a minha subsistência. Esse é uma caridade fabulosa que se faz quando transforma, consegue fazer com que a esmola se converta em salário. Resultado do trabalho, porque a pessoa se sente engrandecida. Todo mundo, você pode voltar cansado do trabalho, mas o dia que tem muito trabalho, você vem cansado, mas você vem satisfeito, que você produziu, você fez alguma coisa. Vamos conceder a todos os irmãos que a gente assiste também essa possibilidade de que eles verifiquem que eles também são filhos de Deus. E encerra o capítulo assim: é auxiliar a outrem, não só para a remoção de necessidades e obstáculos, mas, acima de tudo, para que a pessoa auxiliada se faça mais útil e mais nobre em si. Por quê? Todas as criaturas nascem e vivem na carne para morrer bem e renascer sempre melhores. Tal é a lei. Meditemos sobre essa página que é fabulosa. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.